Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas aqui presentes que nos acompanham há 1 ano e 4 meses já, presentes constantemente aqui na Câmara de Vereadores, nós temos que agradecer essa participação. Eu quero aproveitar, presidente Meneguzzi, e começar fazendo uma saudação muito especial ao vereador Edson da Rosa, presidente da comissão, o vereador Eloy Frisso, relator dos trabalhos, e o vereador Velocino Ex, pela seriedade, pela isenção e por terem aguentado silenciosamente as mais variadas suposições por que vocês passaram nesses momentos. E a prova está aí hoje da seriedade desse relatório produzido por vocês e que serviu para que nós que acompanhamos todo esse processo pudéssemos embasar os nossos votos e o nosso pensamento com relação a tudo aquilo que vem acontecendo com esse processo e, consequentemente, de impacto na cidade de Caxias do Sul. A gente vive aqui na casa hoje um dos momentos mais tristes da história do município de Caxias do Sul. Um dos momentos mais tensos da história da Câmara de Vereadores, do Poder Público Municipal, e que uma cidade, que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, não precisaria estar passando. E aqui, referendo várias falas dos vereadores que me antecederam com relação à falta de diálogo e um isolamento e uma falta de confiança em qualquer tipo de entidade que exista dentro de Caxias do Sul. Caxias do Sul não começou dia 1º de janeiro de 2017. Caxias do Sul tem uma construção feita a muitas mãos e essas mãos merecem ser respeitadas independentemente de quem for o prefeito. Sobre os pontos específicos da denúncia, eu acredito que alguns pontos foram colocados nessa denúncia e achei justo no momento, era o presidente na época da votação, achou coerente pelo plenário a aprovação e a sequência desse trabalho, porque o ponto 1, com relação às vagas de educação infantil, quem pregava que era fácil resolver é o atual prefeito. Quem vendeu essa ilusão para a população na época da campanha eleitoral, tendo um discurso e uma prática, e todo mundo aqui dizia que era difícil solucionar esse problema, e vai ser para sempre difícil solucionar, quem fez essa fala da barbada foi ele. Foi ele que vendeu essa ilusão para a cidade de Caxias do Sul, que tudo seria resolvido de forma muito fácil, e que não é assim. Então, eu entendo esse pedido estar fazendo parte da denúncia, porque ele mexeu e mexe com muitas pessoas que acreditaram nessa situação. Nesse momento, eu acho que não configura improbidade nesse ponto, porque a solução é difícil e quem fez a fala que arque com suas consequências. Com relação ao Financiarte, isso para mim é algo óbvio quando a eleição se encerrou em outubro de 2016. Porque logo na sequência, em dezembro, o atual prefeito votou contra o Sistema Municipal de Cultura. Estava dado um recado claro nessa situação e é um pensamento que ele tem, né? E o esporte não faz parte da denúncia, mas a gente pega o Financiarte e pega o Fiesporte, o tratamento que foi dado é o mesmo, né? De uma diminuição, numa desvalorização do lazer, desvalorização dos artistas, de um pensamento político que é de quem está na chefia do Poder Executivo de hoje. Também não considero que tenha crime de improbidade, até porque é um pensamento político e nós não podemos caçar alguém pelo pensamento político. Com relação ao ponto 3, a terceirização da saúde, eu acredito que esse processo acabou auxiliando que isso não acontecesse. Esse processo mostrou que terceirizar o postão nós íamos estar retrocedendo, voltando atrás, e as áreas fundamentais, na minha concepção política, educação, saúde e segurança, não devem ser terceirizadas ou privatizadas de qualquer jeito. A gente percebe isso, inclusive, no governo do Estado, onde, em momento algum, se falou em privatizar uma dessas 3 áreas fundamentais. E aqui houve essa tentativa e o novo conselho vai ser eleito agora e vai ter a missão de entender que isso vai ser novamente proposto e tentado a terceirização do postão 24 horas. Então, também não considero isso como um ato de improbidade, considero uma tentativa de privatização, considero uma falta de gestão e considero incompetência, não ato de improbidade. Os pontos 4 e 5 são pontos mais com relação à defesa do meio ambiente, o Plano Municipal de Saneamento, e aí também é uma questão de gestão
uma questão que foge a essas situações de improbidade. Então, são dois pontos mais tranquilos de nós estudarmos e entendermos o que isso significava. O ponto 6, ele lida diretamente com algo que faz parte da cultura de Caxias do Sul, vai fazer parte da cultura de Caxias do Sul, uma comissão que tem a função de gerenciar todo esse trabalho, e eu considerei, na época, sim, né, um absurdo, mas esse caso foi resolvido. A Câmara hoje não faz parte dessa comissão. Inclusive, achei uma atitude do prefeito naquele momento constrangendo a liderança do governo aqui na casa, que não tinha necessidade disso. E acredito que também é um pensamento político dele, de tentar afastar as entidades, afastou o AB, afastou a Câmara, e a Maesa está aí sem ter nada acontecendo até o momento, e a gente não vendo solução nenhuma com relação à Maesa. Então, também não acho um ato de improbidade. Agora, o ponto número 7 é o ponto mais complicado de todos. Acompanhei o relatório do vereador Eloy e tem pontos extremamente importantes. Foi um relatório muito bem escrito, com fundamentação, vereador Eloy. E acredito que o envio desses pontos ao Ministério Público ou à Justiça, enfim, para que seara for, acho extremamente importante para que eles possam ser aprofundados. A Câmara não administra e a Prefeitura não legisla. Cada um tem a sua independência, o artigo 85 da Constituição Federal nos ensina isso. A interferência nos atos do Legislativo ele não é passível de simplesmente nós negarmos isso, nós temos que saber entender, estudar isso e buscar informação, que esse é um ato que eu não considero legal, que eu considero que é um ato de improbidade. Isso faz parte do direito administrativo, o Ministério Público não deu razão à Prefeitura quando ajuizou a ação. A entrada, naquele momento, no dia 6 de março de 2017, da intenção do vice de renunciar com data programada é algo que foi novo, que ninguém sabia de que forma agir com aquilo. Depois teve a retratação, que também nós não sabíamos se isso era cabível ou não, e a Justiça acabou referendando essa situação. Então, com relação a tudo isso que vem acontecendo, essa possibilidade de uma ação judicial declaratória de extinção do mandato do vice, isso é uma interferência claríssima na independência dos poderes, na perfeita harmonia dos poderes, e eu considero esse ato complicado de nós simplesmente negarmos qualquer possibilidade. Então, a partir desse momento, senhor presidente, é um dia tenso, é um dia complicado. Eu espero que esse processo sirva, sim, para que quem escolheu o seu vice busque o diálogo com ele, porque não foi ninguém que quis o Fabris de vice, ele foi uma decisão pessoal, uma decisão de uma pessoa que escolheu alguém para concorrer ao selado, e que a cidade não pode ficar pagando por uma briga que vem de dentro do Paço Municipal e vai e toma as ruas da cidade de Caxias do Sul. A cidade não pode pagar por algo que os dois fazem de enfrentamento dentro da cidade de Caxias do Sul. Essas questões menores da desocupação do gabinete, da colocação de um quadro na janela para não entrar iluminação, de tornar nulas as ações do vice, gente, isso é tão pequeno, são coisas que, se tu contar, as pessoas não vão acreditar que isso realmente acontece numa cidade de mais de 500 mil habitantes. Isso parece que é brincar com as pessoas, é não levar a sério a importância que tem Caxias do Sul na história do Rio Grande do Sul e, por que não, na história do Brasil também. Então, que os dois se entendam para o bem de Caxias do Sul, que eles busquem a harmonia, porque quem tem a ganhar é a cidade de Caxias do Sul. Eu prego aqui com esse voto que eu vou dar com relação a esse tema específico, o fim dos conflitos, que mudem a forma de agir, que respeitem a construção coletiva de Caxias do Sul, que respeitem a independência dos poderes. E essa casa, ela em momento algum atrapalhou qualquer processo que veio do Poder Executivo para o Legislativo desde o dia 1º de janeiro de 2017, e vale um agradecimento aqui ao vereador Chico, que é o líder do governo. Temos uma forma de tratar extremamente próxima e nenhum processo que veio do Executivo para o Legislativo teve qualquer tipo de sanção ou qualquer tipo de forma que pudesse atrapalhar o andamento desses processos. Então, a Câmara não está atrapalhando o Poder Executivo.
o Poder Executivo que tem a capacidade de propor e de mudar situações que vêm acarretando nesses mais variados conflitos desnecessários dentro da cidade de Caxias do Sul. Então, senhor presidente, de uma forma bem breve, tenho certeza que vivemos aqui hoje um dia muito triste para Caxias e a cidade precisa fazer uma autoanálise de tudo aquilo que está acontecendo e tenho certeza que esse processo serviu para, no mínimo, que as pessoas tenham consciência do que representam e do impacto que tem nas pessoas mais necessitadas de Caxias do Sul. Muito obrigado.